Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Gálatas capítulo 5, verso 22. Veremos o verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Agora eu vou pedir para você pular para mim, voltar um pouquinho em João capítulo 2. João capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 1. Texto famoso, com certeza você já leu 1000 vezes. Amém? Todo mundo achou aí? Então diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então ele lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro em que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar, meus queridos. O tema de hoje que a gente vai aprofundar e entrar aqui nessa manhã é o tema da amabilidade. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia, estava benignidade, né? E nós falaremos sobre isso porque nós estamos nessa série Chamados a Frutificar, onde a gente está investigando, aprendendo, se aprofundando nos 9 frutos do Espírito Santo. E quando a gente pensou nessa série, a gente, ao invés de apenas trazer de modo geral o que essas palavras significam e o que o Espírito Santo produz no nosso coração, a gente pensou em tentar olhar para o Novo Testamento e ver personagens que foram chamados pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo e viveram uma dessas palavras.
A gente trouxe e falará muito hoje sobre Maria nessa manhã. Enfim, muitas das vezes em nossas vidas existem crises que não dá muito para esconder, não é verdade? Existem momentos da nossa história em que algo acaba, a alegria termina, parecia que nós estávamos indo muito bem, num momento muito legal de fase da nossa vida, e de repente algo dá uma reviravolta negativa. E nós nos sentimos tristes, desanimados, achamos que Deus nos abandonou, não é verdade? Acontece com todos nós. O vinho da festa da nossa vida, muitas das vezes, termina. E às vezes termina, mas as pessoas que estão na festa da nossa vida não sabem disso. Então, muitas das vezes a gente está sorrindo, rindo, vivendo normal, e ninguém sabe que o vinho da nossa festa terminou. Às vezes você veio aqui hoje e o seu vinho terminou. Ou às vezes você veio aqui hoje e você sabe de alguém que o vinho terminou. Eu queria convidar você a se aprofundar um pouco mais nesse texto comigo. Eu queria convidar você para abrir novamente o texto e lermos do verso 1 ao 3. Diz assim: No dia houve um casamento em Caná da Galileia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Então, como eu falei, é uma festa de casamento onde existe alegria, comida, gente reunida. O vinho termina, a festa continua, os convidados vão celebrando. Talvez o noivo ou a noiva, que estavam mais a par da situação, olhando aquelas pessoas tomando vinho, ficavam mais preocupadas ainda, né? Porque quanto mais aquelas pessoas tomavam vinho, mais estava perto de acabar. E é interessante que a vergonha, em breve, viria para aquela família. Naquela época, isso seria um grande escândalo. Dado, né, as pequenas cidades que essas pessoas viviam, como Caná da Galileia, provavelmente aquilo ali era o evento do vilarejo. Quando a gente pensa nas cidades da Bíblia, muitas das vezes a gente pensa nas cidades nossas, né? Então a gente imagina, Caná da Galileia devia ser igual a Teresópolis, mas talvez Caná da Galileia fosse esse quarteirão, ou um pouco mais. Um pequeno vilarejo, talvez nem 1.000 habitantes. Então é muito provável que todo mundo da cidade estivesse ali naquele casamento. Imagina você passar um vexame para todas as pessoas que você conhece e que você convive. E aquele casal estava numa situação muito difícil. Então o que Maria faz? O texto não diz que ela foi a primeira a saber. Muitas pessoas inferem isso, né? Mas ela, pelo menos, foi a primeira a tentar procurar uma boa solução para aquele problema. Então, é muito interessante que ela não diz: o vinho acabou. Ela diz: eles não têm mais vinho. Eu fiquei refletindo um pouco sobre essa frase porque, às vezes, nós somos muito facilmente seduzidos a olhar apenas para os problemas. O vinho acabou. E quando a gente olha para os problemas, muitas das vezes, a gente acaba, muitas das vezes, despessoalizando as pessoas que estão enfrentando aquele problema. Maria muda sua frase, ela diz: eles não têm mais vinho. Existe aquele problema, mas aquele problema está afetando de modo real e verdadeiro aquele casal, aquela família que está se formando. Então, ela se apresenta para Jesus. Muitas das vezes, nós vivemos tão ocupados com o que falta em nós que nós perdemos a capacidade de notar o que falta no outro. Então, o primeiro texto que a gente falou aqui foi sobre amor. E às vezes a gente pensa, né? Parece, né? Amor e amabilidade. Mas a amabilidade seria a capacidade de sermos gentis. A capacidade de vermos alguém passando por necessidade, dificuldade e nos compadecermos daquela pessoa e irmos buscar a solução. É mais do que apenas amar, mas é um amor que age, um amor que caminha, que está em ação. Não apenas objeto de certa devoção, mas algo que move o nosso coração para buscar a solução para aquela família, para aquela pessoa.
Muitas das vezes nós estamos em ambientes e as nossas preocupações são: será que falaram comigo? Será que me receberam bem? Será que perceberam o meu esforço? Nosso coração, muitas das vezes, é naturalmente curvado para dentro de nós. Nós somos muito rápidos em notar a ausência de cuidado conosco e incrivelmente lentos para ver a solidão de quem está no nosso lado. Então é muito interessante que Maria, naquela festa, não tinha nada a ver com aquilo, né? Uma pessoa que foi apenas convidada dos noivos. Mas ela olha aquele problema, ela sabe quem pode resolver aquele problema e ela não se finge de sonsa, né? Guarda essa palavra, sonsa. Ela se move na direção de Jesus. Então, talvez nós temos parado de perceber dificuldades das pessoas ao nosso redor. Seja na nossa casa, isso acontece bastante. Às vezes a gente não vê os desafios que as nossas esposas enfrentam, ou que o marido enfrenta, a esposa também, né? Não vê o que o marido enfrenta. Ou no seu trabalho, ou nos outros momentos da sua vida, da sua trajetória, onde a preocupação às vezes é tão grande conosco que a gente ignora que pode ter alguém passando algum problema que a gente poderia trazer a solução, que é Cristo. Mas a gente fala assim: isso não é problema meu. E é fácil falar isso. Então, antes de existir uma mão estendida da nossa parte, existe um olhar que nós fechamos. Então, muitas das vezes, nós não ajudamos, não estendemos a mão, porque nós não queremos nem olhar. O Espírito Santo, ele não começa produzindo amabilidade nas nossas mãos. Ele começa desenvolvendo os nossos olhos. Eu falei muito sobre olhar nessas pregações, né? Estou repetindo muito essa questão do olhar. Mas o olhar é algo que tem a capacidade de mudar a forma como nós lidamos com a vida. Porque quando nós trocamos o nosso ego, a nossa centralidade, e colocamos o próximo, seguindo o exemplo de Jesus, a vida também se torna um pouco mais alegre. Então, talvez o primeiro sinal de que o Espírito está agindo em você não seja que você começou a falar mais gentilmente, mas que você começou a ver gente que antes passava despercebida no teu cotidiano. Ou às vezes a gente vê pessoas que estão passando necessidade quando elas não estão diretamente relacionadas conosco. Nós fizemos aqui a nossa ação social, levando comida para pessoas em situação de rua, e às vezes é fácil se compadecer dessas pessoas. Mas é difícil se compadecer das pessoas que estão na nossa casa, no nosso dia a dia. Eu sempre digo isso aqui, né? É muito fácil não termos misericórdia naquilo que a gente não tem fraqueza. Mas Maria, mesmo não tendo a ver com aquela festa, ela se importa o suficiente com aquelas pessoas ao ponto de sair do lugar, levantar e ir incomodar Jesus. Ao ponto dele mesmo dizer: mãe, por que você está se envolvendo nisso? Não está na minha hora, eu não vim para fazer isso aqui. E ela vai pedir. Ou seja, um coração tomado, transformado pela amabilidade, é capaz de fazer, não que Deus mude seus planos, porque Ele é soberano, né? Mas que através da nossa oração, da nossa ação, Ele possa mudar o rumo das coisas. Muitas das vezes a gente não entende, né? E esse texto, para mim, ele é o top 3 que explica o que é oração. Às vezes a gente pensa: por que eu vou orar se Deus já sabe tudo? Por que eu vou orar para Deus transformar o coração daquela pessoa ou mudar aquela situação se Deus já está vendo? Ele não é cego. Porque Deus deseja também que coisas sejam transformadas através da nossa oração. Então eu queria convidar você a ler comigo o verso 3 até o 5, por favor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: e eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. É muito interessante que Maria não apresenta um plano.
Ela não procura os culpados, talvez, que tenham organizado mal o casamento. Ela não entrega uma estratégia para Jesus. Ela apenas percebe uma falta que ela não consegue suprir e apresenta a Jesus. Simples assim. E isso é muito interessante porque esse texto nos dá uma tremenda liberdade, porque ele mostra para nós que a solução não está na gente, mas a solução está em Jesus. Ou seja, em outras palavras, o Senhor não nos chamou para sermos salvadores das outras pessoas. Salvador já tem Ele. O Senhor nos chamou para trazer o Salvador às outras pessoas. Muitas das vezes nós não agimos, não fazemos nada porque a gente fica assim, mas eu não sei o que dizer. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para resolver o problema daquele irmão. Mas eu não entendo de casamento para poder ajudar aquele casal. Nós vamos achando que a solução precisa nos envolver. E Maria não se deixou levar por esse pensamento que muitas das vezes toma o nosso coração. Ela entendia que não conseguiria fazer tudo. Ela sabia, tinha solução. A solução na cabeça dela era Jesus. Ela não sabia como aquilo ia ser solucionado, como ia ser resolvido, mas ela simplesmente se ergueu e foi lá. Senhor, como que o Senhor vai resolver isso aqui? Eles não têm mais vinho. Ajuda eles, por favor. E aí, né? Pedido de mãe, né? Difícil de negar, né? E é interessante que esse gesto de Maria nos diz algumas coisas. Jesus responde de forma que não é uma recusa óbvia, mas também não é uma confirmação imediata, né? Eu com o tio, parece até meio grosseiro, né? A Nistilê hoje em dia, nossa, se eu falasse assim com minha mãe, ela me dá um tapão na cara, entendeu? Mas eu gosto da NVT. Eu gosto da NVT porque ela melhora um pouco essa sensação, né? Ela deixa assim... Mulher era uma forma ok de tratamento na época, né? Então, hoje em dia seria mãe ou senhora, né? Mas é como se ele falasse assim, mãe, por que você está se envolvendo nisso? Não, a minha hora não chegou. Eu não vim lá como convidado, legal, tô gostando aqui, a comida tá boa, o vinho tá legal, mas eu não vim aqui fazer isso, mãe. E é muito interessante que o texto, né? Não diz que se Jesus falou que sim ou não, né? Parece que ele corta a conversa que eles tiveram e já vai pra Maria assim, faz tudo que ele mandar, parece que ela já... Parece meio sequência, né? Mãe, não me envolve nisso não. Beleza, filho, ó, faz tudo que ele mandar, gente. Tchau. E é muito legal porque ela não insiste, ela não argumenta, ela não pressiona Jesus. Ela vira para os servos, como eu falei, e diz, façam tudo o que ele disser. Ela se envolve, mas ela não se coloca no centro. Ela não quer se tornar a protagonista da solução daquele dia. Ela simplesmente traz a Jesus. Então, a verdadeira amabilidade não cria dependência de si mesma. Ela não precisa ser indispensável. Nós não somos os protagonistas. Isso nos traz uma leveza enorme para ajudar aqueles que precisam. Então, muitas das vezes, nós vamos nos escondendo atrás do nosso conforto. E acho que alguém deveria fazer aquilo ali, hein? Acho que alguém deveria resolver esse problema. Eu acho que alguém deveria falar com aquela pessoa. Mas a gente não entende. E se o Senhor nos colocou cientes, por que não pode ser nós, cada um de nós, que possamos levar aquele problema até Cristo, trazendo leveza? E quando a gente pensa daqueles que terminaram a festa, aqueles que precisam, a nossa mente às vezes vai dramatizar demais isso, que vai nos atrapalhar. Como eu falei, às vezes vai pensar uma pessoa em situação de rua, alguém que está em depressão, alguém que está com um casamento em crise, mas não precisa ser algo tão drástico. Todos os dias nós temos pequenas oportunidades de vivermos a amabilidade. Todos os dias, desde quando a gente acorda e dá o primeiro bom dia
para a pessoa que está com a gente todo dia ali, até as pessoas do nosso trabalho, todas as pessoas que a gente vai conviver. Sempre existe uma área em que o vinho acabou. Às vezes pode ser um problema bobo, às vezes pode ser um problema sério. Mas nós precisamos entender que a omissão não é fruto do Espírito. A omissão é um problema. Nós precisamos entender que sim, nós não vamos salvar ninguém, mas nós somos chamados a trazer Jesus para aquela vida, para aquela pessoa. Então, isso acontece muitas das vezes, na igreja também, de modo automático, né? Toda igreja tem isso, aqui tem isso, todas. E nós somos chamados sempre a sair desse modo automático, que é a ideia de, não, essa pessoa nova aqui é responsabilidade do acolhimento. O que está passando necessidade vai para ação social. E a gente vai criando essas divisões que, no fim das contas, é uma forma de tirarmos a nossa responsabilidade daquilo. Então, sempre precisamos exercitar uma coisa que não vem de nós, porque se é fruto do Espírito não está vindo da gente. Essa ideia de que, cara, peraí, o Senhor me colocou nessa situação. Eu estou vendo o problema, eu estou vendo a questão, porque não pode ser eu, como Maria viu, se levantar e resolver. Quantas pessoas naquela festa viram o problema acontecer? E tudo bem, elas não sabiam que Jesus era o Messias. Mas sei lá, talvez alguém teria a ideia, eu vou lá buscar mais. Ou sei lá, eu vou ali em outro lugar ver se a gente encontra alguma outra coisa para beber. Não sei. Mas parece no texto, né? E obviamente a gente está inferindo aqui, imaginando a cena. Mas Maria, ela se levanta e vai até Jesus procurar a solução para o problema. Então, será que nós temos falhado em perceber a falta na vida do outro? A falta na vida das pessoas que convivem conosco? Do nosso cônjuge, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos filhos, dos nossos pais? Será que nós estamos tão preocupados ou totalmente automatizados, robotizados na nossa rotina, que nos tornamos insensíveis para ver que a gente não é o centro do mundo? Tá difícil às vezes para mim, mas não é só para mim. Tá difícil para o irmão também. Então, nós precisamos aprender a exercitar a amabilidade. Mas a heroína da história não é Maria. O herói da história é Jesus. Eu queria convidar você a ler comigo, por favor, o verso 6 até o verso 10. É o verso 11, na verdade. Vamos lá. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essas 6 talhas, trazendo um contexto aqui, não eram talhas de vinho, né? Eram talhas que eram usadas para purificações rituais dos judeus. Apesar de ser uma casa de uma pessoa, dentro da tradição judaica você precisava se purificar algumas vezes. Então, seja antes de comer, seja talvez por questões porque essas pessoas trabalhavam no campo, então acabavam às vezes tendo que tocar em algum ferimento de um animal, de uma ovelhinha, e ele precisava se purificar cerimonialmente. Então aquelas talhas ali não tinham o objetivo de participar da festa. E é muito interessante o que Jesus faz aqui.
Jesus pega aquelas talhas que serviriam para purificar pessoas e ele vem simbolicamente para transformar aquela água em vinho. Olha que interessante. Por quê? Existe um ponto onde a capacidade daquela família terminou e a única coisa que poderia solucionar o problema seria algo que viesse do próprio Deus, um milagre. E quando Jesus utiliza aquelas talhas de purificação para poder fazer esse milagre, ele está indicando uma coisa muito importante para aquela família. E a solução da festa, a solução para trazer de volta a alegria para aquela família, para que as pessoas pudessem celebrar, pudessem se alegrar, não estava em comprar vinho, mas de beber uma água. Olha que interessante. Uma água purificada pelo próprio Deus, que é a melhor do que qualquer vinho. Então esse milagre de Jesus aponta para uma verdade que é a solução que Jesus tem para a tua vida, para a tua trajetória, para os momentos onde parece que a festa acabou, não é comprar mais vinho, mas é beber da água que se torna vinho. É participar do milagre da salvação, da restauração. É algo que vem da parte de Deus e que então é capaz de nos purificar de toda tristeza e devolver para nós a alegria. Então a alegria que Deus tem para dar de volta para o seu coração ou para as pessoas que estão ao teu redor é uma alegria que vem do alto, que não pode ser comprada com vinho, com dinheiro. Né? Muitas vezes a gente acha isso, né? Se eu tivesse mais dinheiro eu ia ser mais feliz. Essa festa nos indica que existem momentos onde não dá para resolver com dinheiro. Provavelmente esse era o caso. Porque eles compravam aquele vinho, não devia ter ninguém vendendo vinho na cidade, como é que você vai fazer? Então, Jesus, ele troca o olhar daquelas pessoas. Eu gosto de ficar imaginando como aquelas pessoas reagiram quando Jesus falou para pegar aquelas talhas de pedra, né? E era pedra por quê? Porque pedra não se torna impuro. Então, madeira, outros elementos podem se tornar impuros cerimonialmente, mas pedra não podia. Mais uma vez a ideia da água que desce da rocha, pedra viva. Então, Jesus ele não produz apenas o suficiente para algumas taças. São 6 grandes talhas. É um volume inesperado, quase excessivo. São 180 litros. Gente, é muito vinho. Com certeza deu para sobrar o vinho, ainda deu para vender o vinho, ainda pagar a festa. Então, é interessante que não é apenas um vinho aceitável. O mestre da festa diz: você guardou o melhor até agora, e ficou surpreso. Porque primeiro as pessoas pegavam o melhor vinho de qualidade superior, todo mundo tomava quando estava todo mundo já meio cinzonzo. Aí você dava o... Como é que é o... Aquele vinho barato mesmo? É Cantina da Serra. Tem um que é olho de boi também, um negócio assim. Olho de boi não é. Como é que é? Sangue de boi. Olho de boi, não tirei isso, mas enfim. Sangue de boi. Então assim, não tava imaginando que ia vir um sangue de boi, um Cantina da Serra, alguma coisa do tipo. E aí veio um vinho de Cabernet, como é que é? Veio um vinho maravilhoso. Vinho argentino. A única coisa que a gente não faz bem é vinho, né, inclusive. E é muito interessante porque a resposta de Jesus é maior do que a falta apresentada a ele. Então, quando você olha para a tua vida, para a tua trajetória, eu tenho que te dizer, a alegria restaurada de Cristo é muito maior do que veio antes. As coisas podem mudar, as coisas podem ser transformadas, as coisas podem ser diferentes. Se você permitir que Jesus entre na tua festa, entre no teu coração, tire aquelas talhas que estão às vezes no canto da tua sala e transforme aquilo em vinho novo para a sua vida. Aquilo que ele pode trazer de novo é muito melhor do que aquilo que passou. E muito interessante porque
diz no verso 11, né? Jesus realizou esse primeiro sinal e revelou a sua glória. A gente fez uma série, né? E é a segunda vez no ano, é a terceira vez que eu prego isso esse ano, na verdade, né? A gente primeiro fez a série do... Como que é o nome daquela série, gente? Primeira que a gente fez no ano? Surpreendidos pela Esperança. Onde a gente fez os 7 milagres de Jesus em João. Se não me engano, essa foi a primeira pregação do ano, né? E aí depois teve o casamento de Kaique e Ana Clara, repetir de novo, tô trazendo aqui. Mas a aplicação já tá sendo totalmente diferente nas 3 ocasiões. Ou seja, é interessante porque um sinal nunca termina em si mesmo. Ele aponta para quem Jesus é. Então, quando existe um milagre acontecendo em nossas vidas, nós precisamos entender que ele não é apenas para solucionar certa vergonha, que seria o caso daqueles noivos, mas para revelar quem Cristo é, o Messias, o Rei. Aquele que é o soberano na festa. O convidado inesperado. Muitas das vezes, Jesus em nossas vidas está bem parecido com essa cena. É aquela pessoa que a gente convida, mas não é tão o protagonista assim. Ele está lá. Mas quando a coisa aperta, ele manifesta a sua glória não apenas para aquele casal, mas para as pessoas ao redor. Então, quando nós trazemos Cristo para a nossa vida ou para a vida de alguém, isso precisa reverberar o verbo, né? Precisa mostrar que Cristo é, na realidade, aquele que é o único que pode solucionar as nossas crises e as nossas faltas. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes é difícil ser amável, porque nós estamos emocionalmente ocupados demais tentando garantir que ninguém perceba as nossas dificuldades. Ou às vezes nós estamos ocupados demais com os problemas que a gente tem e ignora os dos outros. Mas o Novo Testamento nos traz outra coisa. A palavra original traz uma ideia de mais do que apenas ser gentil, mas é um amor profundo, capaz de mudar as nossas prioridades, ao ponto da gente se importar com aquele que está do nosso lado. Será que tem nos faltado isso? Então, para encerrar, eu queria fazer algumas perguntas aqui para você. Será que nós estamos tão ocupados com o que nos falta que nós perdemos a capacidade de ver o que falta no outro? Será que existe alguém ao nosso redor cuja festa ainda está tocando? As pessoas ainda estão celebrando, mas o vinho já acabou. Já não existe mais alegria verdadeira, mas apenas uma alegria superficial, de aparência. Quantas vezes talvez nós usamos a existência, seja de um ministério organizado na igreja, seja de outras áreas da nossa vida, de outras pessoas que estão ao nosso redor, como razão para nós não precisarmos amar pessoalmente as pessoas? Será que a nossa dificuldade de enxergar os outros revela que ainda estamos desesperados para ser vistos ou notados? E por último, o que mudaria nas nossas relações se realmente acreditamos que já somos plenamente vistos e amados em Cristo? Eu queria terminar com isso. Você já é plenamente visto e amado por Jesus. E Ele está na sua festa. Talvez você pode ter notado Ele na festa, talvez não. Talvez Ele está sentado nas primeiras cadeiras, talvez hoje Ele esteja sentado nas últimas. Mas Ele está na festa. E eu queria convidar você a reconhecer esse Jesus que está na sua festa. Esse Jesus que pode transformar as coisas, que pode fazer uma reviravolta, que aquilo que está ruim, que não está legal, pode mudar. Se você crê que essa mudança vem por Jesus. Eu queria convidar você a confiar em Jesus. Tá difícil? Acabou a festa? Talvez acabou a festa no seu casamento. Às vezes acabou a festa no seu trabalho. Às vezes acabou a festa na sua saúde ou em outros momentos, outras coisas da sua vida.
Mas eu queria convidar você. Chame Jesus. Convoque Jesus. E Ele está na sua festa para transformar água em vinho. Aquilo que não é naquilo que é. E aquilo que será muito melhor do que antes. Mas isso não vai acontecer se você achar que é pelo seu mérito, pela sua força. Não é. É por Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Queria convidar você a fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar. Porque em muitos momentos, Senhor, nós nos esquecemos que o Senhor está na nossa festa. E através dessa canção que vai ser cantada, nós possamos refletir. Nós possamos entender que o Senhor é o amigo da festa. O Senhor pode transformar aquilo que talvez não está legal em nossas vidas. E que pode ser tudo diferente a partir de agora. Se nós formos até o Senhor e dizer: Senhor, nós não temos mais vinho. Senhor, a minha alegria acabou. Senhor, faz algo novo. O nosso coração esteja pronto para colocar à disposição as muitas talhas do nosso coração, para que a água que desce do trono de Deus possa ser transformada no verdadeiro vinho. No vinho que celebraremos até o dia em que o Senhor retornará, onde participaremos de um grande banquete, onde o vinho não acabará, onde a alegria não terminará e onde para sempre celebraremos as bodas, o casamento como tua noiva, numa festa onde todos nós estaremos juntos para te agradecer, para celebrar eternamente na tua presença. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.